Há um momento antes de tudo mudar. Você não percebe nada estranho. O ar parece normal. As pessoas conversam, comem e checam seus celulares Nokia. O BlackBerry de alguém vibra. Em outro lugar, uma criança joga Snake em um celular flip e acha que isso é o melhor que existe. E então, em 9 de janeiro de 2007, Steve Jobs entra no palco em São Francisco. Ele diz à plateia que está prestes a mostrar 3 produtos revolucionários. O primeiro, um iPod widescreen com controles por toque. O segundo, um telefone celular revolucionário. O terceiro, um inovador dispositivo de comunicação pela internet. Ele repete: um iPod, um telefone, um comunicador de internet. E então, a pausa. Vocês estão entendendo? Esses não são 3 dispositivos separados. Este é um único dispositivo, e nós o chamamos de iPhone. A plateia vai à loucura, e o mundo nunca mais foi o mesmo. Certo, agora vamos contextualizar. Em 2007, o mercado de smartphones era dominado pela BlackBerry e pela Nokia. A Motorola ainda resistia com o Razr. O Windows Mobile existia e era amplamente adotado. O que havia de mais avançado basicamente era um telefone com um teclado acoplado, uma caneta stylus para quem queria ser sofisticado, uma telinha pixelada, uma interface que precisava de manual para entender e uma bateria que só de olhar já dava ansiedade. Então, a Apple lançou o iPhone original, que era tecnicamente incompleto. Não tinha App Store, copiar e colar, nem aplicativos de terceiros. Ele só estava disponível na AT&T e era caro. $499 pelo modelo de 4GB e $599 pelo de 8GB, e você ficava preso na rede celular Edge, que era muito lenta. Então, por que o iPhone original foi tão importante? Bem, por causa de tudo o que ele acertou. A tela sensível ao toque, não uma tela resistiva que exigia pressão, mas uma tela capacitiva que respondia ao mais leve toque da ponta do dedo. O gesto de pinça para zoom, o rolagem inercial e a física da interface como uma lista que cava ao atingir o final. Essas não eram só funções, mas um novo vocabulário para a interação humana com celulares. Steve Jobs disse que aquilo estava 5 anos à frente de todos. A maioria dos analistas que previu seu fracasso admitiu que ele não estava errado. O iPhone original tinha uma tela de 3,5 polegadas, uma câmera de 2 megapixels, 128 megabytes de RAM, rodava em um chip ARM fabricado pela Samsung e não tinha câmera frontal. Pelos padrões atuais, isso parece risível, mas na época foi revolucionário. A Apple vendeu cerca de 6 milhões de unidades. A guerra dos smartphones começou? Quando você compara todos esses modelos, do iPhone original de 2007 ao atual iPhone 17 Pro, a transformação é impressionante. É importante destacar que a mudança não foi instantânea, nem houve um ano em que a Apple reinventou completamente o iPhone. Em vez disso, foram melhorias constantes e incrementais que transformaram o iPhone no dispositivo que conhecemos e amamos hoje. E, sinceramente, é exatamente assim que o autodesenvolvimento funciona também. Um ano depois, a Apple fez 2 coisas que multiplicaram 1000 vezes o impacto do iPhone original. Eles trouxeram conectividade 3G ao iPhone, garantindo a velocidade de internet merecida, e lançaram a App Store. Pela primeira vez, uma plataforma permitiu que desenvolvedores alcançassem milhões de usuários por uma única loja de celulares. No dia do lançamento, 10 de julho de 2008, os usuários baixaram 10 milhões de aplicativos nas primeiras 72 horas. O iPhone 3G ficou mais acessível, custando $199 pelo modelo de 8 GB com subsídio, numa estratégia da Apple para colocar o iPhone nas mãos de mais pessoas. Mais pessoas usando significava mais downloads na App Store. Mais downloads na App Store significavam mais desenvolvedores, e mais desenvolvedores significavam mais aplicativos, o que dava mais motivos para comprar um iPhone. A estratégia impulsionou as vendas do iPhone. O iPhone 3G tinha traseira de policarbonato preta ou branca, era um pouco mais grosso que o original, mas mais leve. O GPS foi incluído, mas ainda não havia câmera frontal nem gravação de vídeos. Apesar disso, o iPhone 3G parecia ser o primeiro modelo que realmente superava a concorrência com um custo-benefício incrível. Em seguida vem o iPhone 3GS, que eu acho que não recebe o reconhecimento que merece. O S significava velocidade, e a Apple realmente quis dizer isso. O 3GS era aproximadamente 2 vezes mais rápido que o 3G, mesmo ainda usando um chip da Samsung. Ele trouxe gravação de vídeo para o iPhone pela primeira vez, chegou o controle por voz, a bússola, uma câmera melhor de 3 megapixels com autofoco.
Mas, mais importante ainda, o 3GS estabeleceu algo que definiria a estratégia do iPhone da Apple pelos próximos 10 anos e meio, o ciclo de atualização S. A ideia era simples, mas brilhante. A Apple alternava grandes redesigns com anos de foco em desempenho. Os ciclos bienais de hardware coincidiam com a duração dos contratos das operadoras. O cliente comprava um iPhone, assinava um contrato de 2 anos e, ao final, já havia um design novo esperando por ele. O 3GS também introduziu outra coisa, o conceito do iPhone da geração anterior mais acessível. Quando o 3GS foi lançado, o iPhone 3G passou a ser gratuito com um contrato. Esse foi o início da estratégia da Apple de vender modelos antigos mais baratos para conquistar mais mercado, algo que fazem até hoje. Se o iPhone original iniciou a era moderna dos smartphones, então o iPhone 4 a definiu. Revelado em junho de 2010, o iPhone 4 marcou uma mudança radical em relação aos anteriores. A traseira de plástico desapareceu. No lugar dele, um sanduíche de vidro Gorilla Glass da Corning na frente e atrás, unidos por estrutura de aço inoxidável que servia como antena. Era, e não digo isso levianamente, absolutamente lindo. A tela Retina tinha 326 pixels por polegada, tornando impossível ao olho humano distinguir pixels individuais a distâncias normais. O texto parecia ter sido impresso no vidro. As imagens pareciam tão nítidas que quase parecia irreal, como se você pudesse ver os artefatos nas fotos. O iPhone 4 trouxe pela primeira vez câmera frontal, permitindo o FaceTime, serviço de chamadas de vídeo da Apple, que Steve Jobs descreveu como uma revolução. Na verdade, levou alguns anos para se tornar mais popular, mas a própria câmera frontal acabaria transformando a cultura de uma forma que ninguém realmente previu, porque foi aí que começou a era das selfies. O iPhone 4 também introduziu o giroscópio e o chip A4 da Apple, o primeiro projetado internamente pela própria Apple, e esse último ponto é importante. A Apple projetar seus próprios chips significava que eles podiam controlar o cronograma de lançamento do iPhone. Eles não precisavam depender da Samsung ou da Qualcomm para ter o chip mais novo em seus aparelhos mais recentes. Isso permitiu otimizar bateria e hardware como nenhuma outra empresa. Porém, o iPhone 4 teve o problema da antena, chamado Antenna Gate. Se você segurasse o aparelho de uma certa maneira, sua mão fechava o espaço no canto inferior esquerdo da faixa de aço inoxidável e fazia o sinal enfraquecer ou até mesmo cair. Isso fez a internet explodir. Defensores dos consumidores pediram recall à Apple, e Steve Jobs respondeu ao e-mail de um usuário dizendo para não segurar o iPhone de certa forma. A Apple resolveu o problema ao dar capas gratuitas para donos do iPhone 4, o que reduziu a polêmica. Mas foi um momento raro em que a fachada de perfeição da Apple se rachou um pouco. Ainda assim, nada disso impediu o iPhone 4 de vender, totalizando 40 milhões de unidades vendidas. Em outubro de 2011, o novo CEO da Apple, Tim Cook, subiu ao palco e apresentou o iPhone 4S. Ele parecia idêntico ao iPhone 4 com o mesmo design, o mesmo corpo de vidro e aço, mas por dentro era uma atualização significativa. O chip A5 dobrou o poder de processamento e proporcionou 7 vezes mais desempenho gráfico. A câmera passou para 8 megapixels com uma nova lente e gravação de vídeo em 1080p. O grande destaque era a Siri, assistente pessoal inteligente da Apple. Foi o primeiro assistente de voz com IA integrado a um smartphone para o público geral, permitindo fazer perguntas, definir lembretes, enviar mensagens, fazer chamadas e mais, tudo por voz. Em 2011, isso parecia ficção científica. Apesar das imperfeições, sua personalidade tornava o uso divertido. Embora no dia seguinte ao anúncio do iPhone 4S, Steve Jobs tenha falecido, o iPhone 4S provavelmente foi o último modelo em que ele participou do desenvolvimento. Nas semanas seguintes, pessoas deixaram iPhones e flores do lado de fora das lojas da Apple no mundo todo. A demonstração de luto foi global. Para muitas pessoas, Steve Jobs não era apenas o CEO de uma empresa de tecnologia. Ele era a personificação da ideia de que a tecnologia poderia ser funcional e bonita, poderosa e humana ao mesmo tempo. O iPhone 4S acabou vendendo um total de 72 milhões de unidades.
2012 foi o ano em que a Apple deixou o iPhone mais alto. O iPhone 5 passou de uma tela de 3,5 polegadas para uma de 4 polegadas, uma decisão que parece incremental, até você saber que a Apple passou anos argumentando que 3,5 polegadas era o tamanho perfeito para um telefone. Enquanto isso, fabricantes de Android já lançavam celulares com telas de 4,5 a 5 polegadas, e as pessoas compravam mais esses aparelhos do que iPhones. A Apple fez um ajuste ao deixar a tela do iPhone mais alta, mantendo a largura para facilitar o uso com uma mão. O iPhone 5 também era significativamente mais fino e leve do que seus antecessores, feito de alumínio e vidro, e introduziu o conector Lightning, substituindo o conector de 30 pinos, que era padrão desde o iPod terceira geração. Essa mudança gerou controvérsia entre usuários que já haviam investido em acessórios do conector antigo. A Apple lançou o Lightning em um momento difícil, pois pouco depois o USB-C virou padrão nos celulares. Mesmo assim, o Lightning ainda era útil por ser menor que o conector de 30 pinos e reversível. O iPhone 5 introduziu LTE nos Estados Unidos, oferecendo velocidades reais de 4G. O chip A6 foi outro design interno da Apple e era significativamente mais rápido que o A5. A câmera melhorou novamente, com disparo mais rápido e melhor desempenho em pouca luz. Nessa época, a Apple lançou os AirPods e passou a incluí-los na caixa do iPhone 5, substituindo os fones antigos usados desde 2001 nos iPods e iPhones. O iPhone 5 provou ser extremamente popular, vendendo 143 milhões de unidades. 2013 foi o ano em que a Apple experimentou algo diferente ao lançar dois novos modelos de iPhone simultaneamente. O iPhone 5S era o principal modelo, com corpo de alumínio, chip A7, o primeiro chip de 64 bits do mundo em um smartphone para consumidores, e o sensor de impressão digital Touch ID. Vamos falar sobre o Touch ID por um instante, porque foi uma adição realmente importante. Antes, a maioria das pessoas não usava código de acesso em seus celulares. Digitar um código de 4 dígitos sempre que fosse desbloquear o aparelho ou baixar apps era incômodo e desmotivava a maioria. O resultado era que a maioria dos smartphones não tinha segurança real. O Touch ID mudou isso. Bastava tocar na tela inicial para desbloquear em menos de um segundo. Você fazia isso 100 vezes por dia sem perceber. A segurança ficou invisível. E por causa disso, as pessoas realmente usavam. O Touch ID permitiu o Apple Pay, lançado no ano seguinte, que precisava de segurança biométrica confiável para autorizar pagamentos. O sensor de impressão digital tornou isso possível. O iPhone 5S também introduziu o flash duplo de LED, o flash True Tone e uma nova câmera de 8 megapixels com melhor desempenho em pouca luz e vídeo em câmera lenta a 120 quadros por segundo. O segundo modelo foi o iPhone 5C. Era algo diferente. Um celular mais acessível com carcaça de plástico policarbonato e 5 cores vibrantes: branco, rosa, amarelo, azul e verde. Era basicamente o hardware interno do iPhone 5 em um corpo de plástico colorido, e a Apple o colocou à venda por $99 com um contrato de 2 anos. O 5C foi lançado para disputar o mercado de smartphones intermediários, oferecendo um iPhone mais acessível sem perder a qualidade da Apple. A Apple esperava vender mais unidades do 5C do que do 5S, já que ele era mais barato, mas o oposto aconteceu. O 5S vendeu 60 milhões de unidades no total, enquanto o 5C ficou em 40 milhões. A Apple, na verdade, teve que reduzir a produção do iPhone 5C em 35%, enquanto aumentou a produção do 5S em 75%. A Apple defendia há anos que celulares grandes eram ergonomicamente errados, que o ideal era usar o aparelho com uma mão e que 4 polegadas, como no iPhone 5, era o tamanho ideal, pois o polegar alcançava todos os cantos. Mas em 2014, a Apple lançou o iPhone 6 com uma tela de 4,7 polegadas e o 6 Plus com uma tela de 5,5 polegadas. Isso ocorreu porque o Android vendia mais que os iPhones há anos, principalmente devido às telas maiores. Isso significava que havia uma demanda reprimida muito grande para a Apple lançar um iPhone grande, então quando eles finalmente fizeram isso, vendeu como água. O iPhone 6 e o 6 Plus tornaram-se os iPhones mais vendidos de todos os tempos, somando 222 milhões de unidades. Ele também apresentava um design completamente novo, com bordas arredondadas de alumínio, perfil mais fino, uma tela maior que a Apple chamou de Retina HD e estabilização óptica de imagem na câmera do 6 Plus.
Nesse período, o Apple Pay foi lançado com NFC, permitindo pagamentos por aproximação e iniciando o ecossistema financeiro da Apple. Mas o iPhone 6 não escapou de polêmicas. O Bandgate foi um grande problema. Usuários relataram que seus iPhones entortaram, pois o 6 e o 6 Plus eram maiores e mais finos, facilitando a deformação em relação aos modelos anteriores. A Apple insistiu que era algo raro e isolado, mas laboratórios de consumidores provaram que o 6 e o 6 Plus eram cerca de metade da resistência do antigo iPhone 5. Vídeos de pessoas entortando iPhones 6 e 6 Plus viralizaram na internet. Houve um problema na atualização do iOS 8 que afetou a conectividade celular e o Touch ID em alguns aparelhos. A Apple retirou a atualização em menos de uma hora, mas ela já havia sido baixada por centenas de milhares de pessoas. A empresa pediu desculpas e corrigiu o erro rapidamente. Apesar desses problemas, o iPhone 6 e o 6 Plus se tornaram um fenômeno cultural, levando usuários de Android a considerarem mudar para o iPhone. Foi uma das primeiras vezes que a Apple cedeu à pressão dos clientes, que queriam uma tela grande, e finalmente atendeu esse desejo. Em 2014, a Apple continuou o ciclo de atualização S com o iPhone 6S e o 6S Plus. Eles trouxeram o chip A9, junto com um novo recurso chamado 3D Touch, que tornou a tela sensível à pressão. O celular podia detectar não apenas onde você tocava, mas também com que força você tocava. Um toque leve era um pick, um toque forte um pop, permitindo atalhos e ações rápidas na tela inicial. Avaliadores compararam isso ao clique esquerdo do mouse, e a Apple divulgou o recurso agressivamente. O problema era que era um recurso que os usuários não conseguiam ver, a maioria das pessoas não sabia sobre ele e a maioria das pessoas não o usava. Esse foi um dos raros momentos em que a Apple lançou um grande recurso num novo iPhone que não foi adotado pelos clientes. Na verdade, o Trace Touch acabaria sendo totalmente eliminado com o iPhone 11 e substituído por uma simulação de software chamada Haptic Touch, que não exigia o hardware no painel de exibição. O iPhone 6S aumentou a câmera para 12 megapixels, onde ficou por anos, e trouxe gravação de vídeo em 4K. A câmera frontal passou para 5 megapixels, as live fotos chegaram, onde você podia pressionar uma foto e o momento antes e depois do clique era reproduzido, dando a você meio segundo de movimento. Depois, veio a nova cor ouro rosa, um alumínio com tom rosado que viralizou antes mesmo dos aparelhos serem enviados. O ouro rosa virou a cor mais popular e superou o marketing de gênero, algo que a Apple não previa. A cor esgotou quase imediatamente. Em março de 2016, a Apple fez algo inesperado. Eles fizeram o iPhone pequeno novamente. O iPhone SE original usava o corpo do 5S, mas tinha o hardware interno do iPhone 6S, como o chip A9 câmera de 12 megapixels, Touch ID, Apple Pay e vídeo em 4K, e o preço inicial era realmente acessível, $400 sem contrato com operadora, o iPhone novo mais barato que a Apple já tinha vendido. O SE conquistou um público apaixonado e fiel, pessoas com mãos menores gostaram dele, e quem odiava celulares grandes adorou. Viajantes que queriam um aparelho leve e compacto gostavam dele, e desenvolvedores que testavam apps em tamanhos de tela anteriores precisavam dele. O iPhone SE provou um ponto importante para a Apple. Ainda existia um grande mercado de clientes que queriam um iPhone, mas simplesmente não podiam pagar por um. Eles seguirão desenvolvendo produtos para esse mercado. A linha SE ficaria adormecida por anos, retornaria com um novo modelo e adormeceria outra vez. Ela meio que se tornou um termômetro do relacionamento da Apple com seus clientes mais preocupados com o custo-benefício. E a Apple acabou vendendo mais unidades do iPhone SE do que esperava, chegando a 30 milhões. Em 2016, o chefe de marketing da Apple, Phil Schiller, apresentou o iPhone 7 e disse algo que o acompanharia pelo resto de sua carreira: coragem. Ele usou essa palavra para descrever a decisão da Apple de remover a entrada para fones de ouvido de 3,5 mm do iPhone. A internet reagiu fortemente. Coragem virou meme rapidamente, e críticos disseram que era só uma estratégia para lucrar com a venda dos AirPods, lançados junto com o iPhone 7. Agora, os AirPods se tornaram um dos produtos de hardware mais bem-sucedidos da Apple, e os clientes aceitaram pagar $159 a mais. Remover a entrada para fone de ouvido pareceu apressado, mesmo com a Apple incluindo um adaptador de 3,5 mm para Lightning na caixa. O 7 e o 7 Plus também foram os primeiros a ter resistência à água IP67, e o botão Home não clicava mais fisicamente.
Em vez disso, era um botão de estado sólido que usava um Taptic Engine para simular um clique, o que permitia aos usuários personalizar a força necessária para registrar um pressionamento. O 7 Plus introduziu o sistema de câmera dupla, que contava com uma lente grande angular de 28 mm e uma lente teleobjetiva de 56 mm, permitindo zoom óptico de 2x, e, pela primeira vez, o modo retrato usou fotografia computacional para simular o efeito bokeh de profundidade de campo rasa, como em sensores de câmera grandes. Esse foi, na verdade, um momento importante para a Apple, já que mostrou que eles não precisavam apenas melhorar o hardware da câmera para trazer novos recursos, mas também podiam aprimorar o software e usar processamento de IA para alcançar resultados realmente incríveis. O iPhone 7 e o 7 Plus acabaram alcançando juntos 170 milhões de unidades vendidas. Em 2017, a Apple fez algo extremamente único, lançando duas gerações de iPhone ao mesmo tempo. O iPhone 8 trouxe o chip A11 Bionic com o primeiro motor neural projetado para aprendizado de máquina. A câmera foi novamente aprimorada. O carregamento sem fio chegou pela primeira vez ao iPhone com o padrão QI, mas a Apple limitou a velocidade a 7,5 watts, diferente dos 15 watts máximos de muitos Androids. O iPhone voltou a ter traseira de vidro, necessária para carregamento sem fio. O problema foi que o iPhone 8 e o 8 Plus foram completamente ofuscados pelo iPhone X, que celebrou o 10º aniversário do iPhone, embora muita gente acabasse chamando de iPhone X, e ele redefiniu completamente as expectativas do que um smartphone poderia ser. O iPhone 8 foi o último de uma linha iniciada no iPhone 6, mantendo bordas arredondadas de alumínio ou vidro e frontais proeminentes. O 8 e o 8 Plus juntos venderam 130 milhões de unidades, mostrando alta demanda por esses aparelhos. O iPhone X foi simplesmente insano. Foi quando tudo mudou. O botão Home sumiu, as bordas sumiram e no lugar delas veio uma tela OLED quase de ponta a ponta, de 5 polegadas, 8 polegadas, com um entalhe no topo abrigando um sistema de câmera True Depth que permitiu o Face ID, um novo sistema de segurança biométrica. A moldura era feita de aço inoxidável de grau cirúrgico, o que dava ao aparelho uma aparência e sensação super premium. Agora, o Touch ID era o padrão há 4 anos, e agora, a Apple estava substituindo-o por um sistema que usava luz estruturada e uma câmera infravermelha para criar um mapa matemático do seu rosto. Ele autenticava em milissegundos e funcionava no escuro. Funcionava com óculos escuros e tinha uma taxa de aceitação falsa de 1 em 1 milhão, comparado a 1 em 50 mil do Touch ID. Mas havia algumas coisas divisivas sobre o iPhone X primeiro, o Notch, e o novo sistema de navegação por gestos exigia reaprender anos de memória muscular. O preço inicial de $1.000 era inédito para um celular. Mas o iPhone X precisava ser visto pessoalmente para ser realmente apreciado, sendo quase uma obra de arte. A tela OLED era a maior já vista em um iPhone. E os pretos eram lindos, as cores eram lindas, o contraste era incrível. Além disso, havia recursos como o Animoji, que era divertido e surpreendentemente legal. As duas câmeras traseiras melhoraram o modo retrato, incluindo iluminação e uso ampliado da lente telefoto. O iPhone X serviu de base para os celulares seguintes: o design de ponta a ponta, o Face ID, o painel OLED, os gestos de deslizar, tudo isso se tornou o novo normal. E é por isso que ele foi tão importante quanto o modelo original. Foi meio que a segunda revolução do iPhone. E mesmo tendo o preço de $1.000, ele esgotou instantaneamente. Analistas consideraram o preço alto e muitos clientes reclamaram online, mas o modelo se tornou um dos mais vendidos da história, com 63 milhões de unidades. 2018 trouxe 3 novos iPhones, e o mais interessante deles era, na verdade, o mais barato. O iPhone XS foi um sucessor refinado do 10 com o chip A12 Bionic, um Neural Engine aprimorado, câmeras melhoradas com HDR inteligente, melhor resistência à água com certificação IP68, e o primeiro modelo Max, com o XS Max, que trouxe uma tela de 6,5 polegadas, a maior já vista em um iPhone. Ambos foram excelentes atualizações incrementais. Mas aí veio o XR. Ele usava uma tela LCD em vez de OLED, uma única câmera traseira em vez de lentes duplas e uma estrutura de alumínio em vez de aço inoxidável. Tudo isso para chegar a um preço de $749 em vez de 1.000 ou 1.100. Além disso, ele vinha em 6 cores: vermelho, Product Red, coral, preto, branco,
azul e amarelo. O iPhone XR tinha um valor incrível e se tornou o iPhone mais vendido de 2018 e 2019, alcançando 100 milhões de unidades. O XR trouxe o modo retrato para celulares com uma câmera, usando software para estimar profundidade em vez de hardware estéreo, mostrando a evolução da fotografia computacional. Em 2019, chegou o iPhone 11 e foi aí que o sistema de câmeras da Apple deu um grande salto. Ele apresentou o primeiro modelo Pro de iPhone da história, o iPhone 11 Pro e o 11 Pro Max. Eles tinham um sistema de 3 câmeras, grande angular, ultra angular e teleobjetiva. A ultra angular era a nova lente e oferecia um campo de visão de 120 graus, capturando cenas inteiras em vez de cortá-las. Também havia o modo noturno. Por anos, o Google Pixel superou o iPhone em fotos com pouca luz. O Pixel 3 capturava imagens usáveis quase no escuro com empilhamento computacional de exposições. Usuários da Apple só tiveram esse recurso no iPhone 11. Cenas escuras antes borradas e ruidosas no XS ficaram claras e detalhadas. Ele também trazia o chip A13 Bionic, o mais rápido entre smartphones, permitindo tarefas de aprendizado de máquina mais rápidas, como o processamento de imagem em tempo real, Siri no aparelho e Face ID melhorado. O iPhone 11 básico, com suas 2 câmeras, LCD aprimorado e preço inicial de $700, se tornou outro grande sucesso. A Apple reduziu seu preço em $70 e ofereceu mais recursos de câmera do que qualquer modelo básico anterior. Esta geração do iPhone removeu o 3D Touch em todos os modelos, substituindo-o pelo Haptic Touch, confirmando que a tecnologia de detecção de pressão, apesar de anos de promoção, nunca encontrou um público. Combinados, a série iPhone 11 alcançou 156 milhões de unidades vendidas. Em abril de 2020, o mundo estava em quarentena, e a Apple lançou o novo iPhone SE. Por $400, ele vinha com o chip A13 Bionic, o mesmo do iPhone 11 Pro, um botão Home com Touch ID, uma tela LCD de 4,7 polegadas e uma única câmera de 12 megapixels. Num cenário de perda de empregos, corte de gastos e compras cautelosas, a Apple lançou um iPhone com desempenho profissional por menos da metade do preço do topo de linha. A segunda geração do iPhone SE foi crucial para a Apple, pois atraiu mais usuários com orçamento limitado ao ecossistema e ajudou em mercados emergentes como Índia e China, onde o custo médio de smartphones era menor que nos Estados Unidos. No segundo semestre de 2020, a Apple revelou a série iPhone 12, que foi uma das mais ambiciosas da empresa em anos. Ela trouxe 4 modelos distintos, conectividade 5G pela primeira vez, um design completamente novo e um novo ecossistema de acessórios baseado em ímãs. O design se inspirou nos iPhones 4 e 5 com bordas planas e angulares, substituindo as laterais curvas do iPhone 11. O alumínio de grau aeroespacial foi usado nos modelos padrão e o aço inoxidável nos Pro. Esse ano marcou a aposta da Apple no tamanho pequeno com o iPhone 12 mini. Ele tinha uma tela de 5,4 polegadas, a menor desde o SE original, e era o iPhone pequeno mais potente já feito. As vendas foram decepcionantes e a Apple precisou reduzir a produção poucos meses após o lançamento. O modelo padrão do iPhone 12 vinha com uma tela de 6,1 polegadas, com o mesmo design do Mini, enquanto o 12 Pro e o Pro Max suportavam o Apple Pro RAW, permitindo que fotógrafos capturem imagens RAW com processamento computacional da Apple incluso. O scanner LiDAR chegou aos modelos Pro, sendo um sensor de profundidade focado em realidade aumentada, mas também melhorando retratos noturnos e o foco automático. Depois veio o MagSafe. O MagSafe, presente em todos os iPhones 12, era um anel de ímãs na traseira que permitia fixar acessórios como carregadores, carteiras e capas com clique e alinhamento precisos. A adoção por terceiros começou devagar, mas rapidamente se tornou um destaque na experiência moderna do iPhone. Apesar da chegada do 5G nesta geração, a infraestrutura de rede ainda não estava madura na maioria dos mercados para entregar as velocidades que a Apple prometia. A capacidade já existia para que os clientes usassem o 5G assim que disponível. Ao todo, a série 12 vendeu 200 milhões de unidades. Em 2021, a Apple apresentou a série iPhone 13, que pegou o design do 12 e o melhorou em quase todos os aspectos que realmente importavam no dia a dia. Ela tinha baterias significativamente maiores e uma duração de bateria melhor.
O entalhe ficou menor e as câmeras melhoraram muito, com os modelos Pro recebendo lente telefoto com zoom óptico de 3 vezes. Mas o recurso que gerou mais empolgação e mais debate foi o modo cinematográfico, que era como um modo retrato para vídeo. Ele usava profundidade computacional para criar efeitos de foco alternado em vídeo automaticamente. Aponte a câmera para um alvo, e conforme ele se move ou outros alvos entram no quadro, o iPhone mudava o foco, mas também podia escolher o sujeito errado no momento errado. Eles deixaram de tentar igualar câmeras compactas e passaram a emular técnicas profissionais de filmagem em um dispositivo que cabe no bolso. Os iPhones 13 vieram com o chip A15 Bionic, mantendo a liderança da Apple em desempenho, e o codec de vídeo ProRes foi adicionado aos modelos Pro como mais uma ferramenta profissional de videografia. Muitos se surpreenderam com o lançamento do 13 mini, pois havia rumores de que a Apple descontinuaria o modelo, mas provavelmente a produção já estava em andamento antes do fraco desempenho do 12 mini. Então, o 13 mini foi o último do seu tipo, e na verdade conquistou um público bastante fiel, alguns dos quais ainda usam o aparelho até hoje. 2012 marcou uma mudança notável na estratégia da Apple, o fim do Mini e o retorno de um modelo base de tamanho maior, além de um dos recursos de integração hardware-software mais legais que já vi no iPhone, a ilha dinâmica. No iPhone 14 Pro e Pro Max, a Apple substituiu o entalhe por um recorte em formato de pílula para a câmera True Depth. Isso já era padrão, muitos smartphones tinham isso na época, mas a Apple foi além. Eles fizeram o software tratar esse recorte como parte ativa da interface. Processos ativos como cronômetro, reprodução de música, navegação ou placares expandiam e animavam ao redor do recorte em forma de pílula. Não era apenas uma zona morta da tela, era uma ferramenta interativa de multitarefa. A ilha dinâmica virou símbolo da Apple ao transformar uma limitação de hardware em um recurso atraente, algo que poucos conseguem. O iPhone 14 Pro também introduziu pela primeira vez a tela sempre ativa, mostrando hora, notificações e widgets em baixo consumo de energia, mesmo quando o celular estava bloqueado. O sensor principal de 48 megapixels chegou ao Pro, um grande avanço em relação ao antigo sensor de 12 megapixels dos iPhones. O SOS de emergência via satélite estreou com o iPhone 14, permitindo o envio de mensagens de socorro mesmo em áreas sem cobertura celular. Uma capacidade que a maioria dos usuários esperava nunca precisar, mas que em situações de emergência acabou salvando vidas. O iPhone 14 não Pro foi controverso por um motivo diferente. Ele usou o chip A15 Bionic, o mesmo do iPhone 13 Pro pela primeira vez em sua história. O modelo padrão tinha um chip uma geração atrás do Pro. A Apple diferenciava deliberadamente o desempenho de seus produtos de forma inédita. O iPhone 14 Plus, que substituiu o Mini, ofereceu a tela grande de 6,7 polegadas por um preço mais baixo e rapidamente se tornou popular entre os usuários que queriam uma tela maior sem o preço elevado do Pro. A detecção de acidentes também chegou, usando acelerômetros e giroscópios para identificar colisões graves e acionar automaticamente os serviços de emergência. Embora, quando foi lançado pela primeira vez, houve problemas em que as pessoas iam a um parque de diversões, entravam em uma montanha-russa e o telefone ligava para o 91 achando que elas tinham sofrido um acidente de carro. A Apple lançou uma atualização de software para resolver o problema e, em março de 2022, atualizou discretamente o iPhone SE pela terceira vez. Ele mantinha o design do iPhone 8 já com 5 anos na época, botão Home, Touch ID e tela LCD de 4,7 polegadas. Por dentro, ele vinha com o chip A15 Bionic mais recente e suporte ao 5G, mas ficou um pouco menos acessível, custando $429, embora ainda fosse a forma mais barata de entrar no ecossistema iOS com um novo dispositivo. Dessa vez, a Apple vendeu apenas 15 milhões de unidades do iPhone SE. Em 2023, a União Europeia forçou a mão da Apple. Durante anos, o iPhone usou seu conector proprietário Lightning, enquanto o restante da indústria de eletrônicos de consumo se consolidava em torno do USB-C. Mas então, a União Europeia aprovou uma lei. Todos os eletrônicos de consumo vendidos na Europa devem usar USB-C até 2024. Então, em 2023, todos os iPhones passaram a usar USB-C. A transição, segundo todos, já estava mais do que atrasada. Apesar da resistência de clientes insatisfeitos com a necessidade de novos cabos e acessórios,
O USB-C no iPhone 15 e 15 Plus padrão oferecia velocidades USB 2.0, o que era suficiente para a maioria dos usuários, enquanto o 15 Pro e o Pro Max ofereciam velocidades USB 3, permitindo transferências muito mais rápidas, essenciais para arquivos ProRes, vídeos e fotos RAW capturados por esses celulares. O iPhone 15 Pro traz estrutura de titânio, mais leve e resistente que o aço inoxidável dos modelos anteriores, e o botão de ação do Apple Watch Ultra agora substitui a chave de silêncio no iPhone. O 15 Pro Max estreou a lente telefoto periscópica Tetra Prism, oferecendo zoom óptico de 5 vezes avanço notável frente ao zoom de 3 vezes dos modelos Pro anteriores. E este ano, a ilha dinâmica foi trazida para os modelos padrão do iPhone 15, então não era mais um recurso exclusivo dos modelos Pro. O chip A17 Pro, nos modelos 15 Pro, foi construído com um processo de 3 nanômetros, os menores transistores já usados em um chip de consumo, proporcionando ganhos enormes de desempenho e eficiência. No total, a série iPhone 15 alcançou 138 milhões de unidades vendidas. Em 2024, a inteligência artificial deixou de ser recurso e tornou-se tema principal. A marca da Apple para seu conjunto de capacidades de IA no dispositivo, integradas aos chips A18 e A18 Pro, prometia assistência na escrita, geração de imagens, Siri aprimorada, resumos de notificações e uma série de recursos contextualmente inteligentes que funcionavam diretamente no próprio telefone em vez de na nuvem. As implicações eram grandes. A Apple adotou uma postura competitiva baseada na privacidade, processando dados localmente no dispositivo. Apple Intelligence seguia esse princípio com IA, enquanto Google e Samsung apostavam em IA na nuvem. O iPhone 16 e o 16 Plus receberam o botão de controle da câmera, um novo elemento de hardware integrado à lateral do aparelho, funcionando como um botão dedicado de disparo e uma superfície sensível a gestos para ajustar as configurações da câmera. Era possível deslizar para dar zoom, pressionar para focar e segurar para gravar vídeo, enquanto o 16 Pro e o Pro Max seguiram evoluindo as câmeras. Com uma lente ultra grande angular de 48 megapixels, você também podia gravar em ProRes a 4K e 120 quadros por segundo. O iPhone 16 também marcou o fim da diferenciação baseada na geração do chip entre os modelos padrão e Pro. Mas o A18 Pro tinha uma GPU de 6 núcleos, enquanto a GPU do A18 padrão era de 5 núcleos. A Apple prometeu entregar novos recursos de Apple Intelligence até o fim do ano, mas só cumpriu alguns. O principal, a nova Siri, ainda não está disponível. No outono de 2015, a Apple anunciou 4 novos iPhones, mas fez algo completamente diferente. Eles substituíram o modelo Plus padrão pelo iPhone Air, focando em um design mais fino e leve. A declaração mais ousada da Apple sobre design industrial de smartphones desde o original. Com apenas 5,5 mm de espessura, era o smartphone mais fino já feito pela Apple. Equipado com o chip A19 Pro, ele ficava entre o iPhone 17 padrão e o iPhone 17 Pro na linha de produtos. Apesar de custar $1.000, ele tinha um acréscimo de $100 em relação ao antigo 16 Plus. Este era um iPhone para pessoas que queriam materiais premium, já que ele trazia uma estrutura de titânio em um formato diferenciado, sem a necessidade de um sistema de câmera avançado. Ele incluía uma grande tela OLED de 6,3 polegadas com ProMotion de 120 Hz. Era um celular bonito de se ver e bonito de segurar, mas não tinha uma proposta de valor atraente, e os clientes que estavam com orçamento limitado preferiam o iPhone 17, já que esse modelo era uma das melhores propostas de valor de um iPhone até então. O iPhone 17 vinha com um sistema de câmera dupla de 48 megapixels, uma tela maior e mais brilhante com ProMotion, sendo a primeira vez que isso estava disponível nos modelos padrão. E até mesmo uma bateria de maior duração, tornando-o o iPhone não Pro mais completo que a Apple já lançou. A câmera frontal tinha lente center stage de 18 megapixels, com captura dupla e sensor quadrado, dispensando virar o telefone para fotos em paisagem. Ela também se orientava automaticamente conforme a pessoa na foto. O iPhone 17 Pro e Pro Max contavam com resfriamento exclusivo por câmara de vapor, criado pela Apple e instalado em uma estrutura unibody de alumínio. Isso representou um afastamento da estrutura de titânio dos iPhones 15 e 16 Pro, causando controvérsia, pois o alumínio era exclusivo dos modelos mais baratos. Mas era mais leve e melhor termicamente que o titânio, permitindo desempenho sustentado que os modelos Pro anteriores não conseguiam.
A câmera telefoto foi redesenhada pela primeira vez desde o iPhone 11 Pro, trazendo uma lente telefoto tetraprisma de 48 megapixels com zoom óptico de 8 vezes. Mais uma vez, um avanço importante comparado ao zoom óptico de 5x do 15 e 16 Pro Max. Vale destacar que estava presente nos modelos Pro e Pro Max, não sendo exclusivo do maior. Todos os iPhones em 2025 ofereciam telas sempre ativas e ProMotion. Em segurança, todos os modelos do iPhone 17 tinham integridade de memória, defesa de hardware e sistema operacional sempre ativa, impedindo spywares e ataques de hackers. Enquanto o chip A19 foi outro salto geracional, sendo mais rápido, mais eficiente e mais capaz de rodar os recursos cada vez mais complexos da inteligência Apple, que estavam sendo disponibilizados aos poucos. E no início de 2026, a Apple expandiu a linha com uma edição mais acessível, o iPhone 17e, que começou custando $600. O problema foi que ele substituiu o antigo iPhone SE, que custava $429. Então, o iPhone mais acessível ficou muito mais caro, embora tivesse muito mais recursos modernos de smartphone. Isso significava que, pela primeira vez, todos os celulares da Apple, do 17 e de $600 ao Pro Max de 1.200, usavam a mesma geração de chip, sistema de IA e experiência básica de software. Então, vamos recuar um pouco. De 2007 a 2025, 18 anos, o que realmente aconteceu? A resposta óbvia é que a Apple vendeu mais de 2 bilhões de celulares, mais do que qualquer outro dispositivo na história, e gerou mais receita que o PIB de alguns países. Mas essa não é a resposta mais importante. O importante a notar é que o iPhone não só vendeu bem, ele reestruturou a nossa sociedade. Pense no que mudou porque esse dispositivo existe: mapas. Antes do iPhone, chegar a algum lugar em uma cidade desconhecida significava imprimir direções ou comprar um mapa físico. Atualmente, 1 bilhão de pessoas usam GPS em tempo real em dispositivos que levam para todo lugar. A indústria de mapas foi essencialmente criada pelos smartphones. O comércio, a App Store, criou um setor econômico totalmente novo. Centenas de milhares de empresas, pequenas e grandes, construíram toda a sua existência na plataforma do iPhone. A economia de bicos, Uber, DoorDash, Airbnb, todas elas dependem estruturalmente de smartphones equipados com GPS e sempre conectados. Nada disso existiria da forma atual sem o iPhone. A qualidade das fotos do cotidiano melhorou muito. Memórias de família que antes passariam sem registro, agora são registradas com detalhes impressionantes. Redes sociais como Facebook, Snapchat e Instagram causaram a maior mudança na interação social desde a imprensa, nem sempre de forma positiva. Pesquisadores também ligaram as redes sociais a uma grande crise de saúde mental entre adolescentes. Também houve uma erosão da privacidade, com corporações capturando e revendendo nossas informações. O iPhone é uma ferramenta poderosa. Use-o de forma responsável e você pode melhorar sua vida drasticamente, mas se você permitir que ele use você, isso pode ser prejudicial. Essa é a história do iPhone. Este é o Apple Explicado. Obrigado por assistir até o final e eu te vejo no próximo vídeo.